É inegável que existe um certo estigma que filmes categorizados como teen carregam na cinematografia. De fato, ao longo da evolução da mídia, grande parte dessas produções situadas nesse gênero carregam consigo tramas banais e sem muito a acrescentar para a audiência. Mas apesar disso, nem por isso se tornaram menos importantes, pois mais do que uma simplicidade de transição, a adolescência também é uma fase de descobrimento interno e externo. Quando se há a formação dos valores morais e caráter, e na falta de uma educação sólida no lar ou mesmo nas escolas, fenômenos como a sexualidade, mudança no corpo e como se encaixar no mundo foram muitas vezes terceirizados para os enredos e ensinamentos de tais obras, que acabaram exercendo um papel de profunda importância para adolescentes que não contam com tanto suporte e aconselhamento quanto deveriam. Não faltam exemplos desse tipo de obra ao longo da história, desde literatura até finalmente o cinema, onde obras como O Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado se consagraram como clássicos da sessão da tarde, e até obras mais atuais como a aclamada série britânica Skins trouxe uma visão crua e nunca antes vista da adolescência, e para gostos mais duvidosos, até mesmo a telenovela Malhação, que ocupou a grande vespertina da televisão brasileira por décadas, apesar de falhar sucessivamente em retratar a juventude brasileira como de fato ela é. A importância de tais obras, ao contrário do que se pensa, não diminuiu com o tempo, mas aumentou ainda mais, pois nunca a vida se viu tão complexa quanto agora. Assim como no enredo de tais produções, os dramas e dilemas da adolescência e da entrada na vida adulta se multiplicaram exponencialmente ao longo das últimas décadas, principalmente com o surgimento das redes sociais, criando um abismo cada vez maior entre a informação e a mente dos jovens, que se veem sozinhos e desamparados frente a tantas escolhas. Aclamada desde o seu lançamento em 2019, Euphoria conquistou todos os holofotes e rapidamente se tornou uma das principais produções daquele ano, postergando seu sucesso com suas temporadas posteriores. Apesar de ainda ser uma mera obra teen, pois a série não tenta esconder esse aspecto, Euphoria é sem sombra de dúvidas a maior de todos os tempos desse gênero, não apenas pela sua fotografia de tirar o fôlego ou atuação digna de prêmios, pois Zendaya de fato foi premiada por seu papel como Rue, mas pela forma como a trama se propõe a abordar a adolescência, sem filtros ou censuras, trazendo à tona tudo que é de pior e melhor, em meio aos problemas e dilemas de uma juventude transviada. A trama se ambienta em um subúrbio de classe média estadunidense, em uma região que, embora não seja referenciada, dá a entender que se trata de um estado sulista, e portanto, conservador. Acompanhando a rotina de estudos de um grupo de alunos do colégio East Highland, o enredo segue um modelo padrão desse gênero, abordando diversos aspectos e dramas da adolescência e das vivências desses estudantes, que mesmo estando próximos, seja físico ou psicologicamente, são extremamente heterogêneos e singulares à sua própria maneira, e assim contribuem para a pluralidade de ideias e perspectivas que são abordadas ao longo da série. Mesmo que não se retenha exclusivamente a um personagem específico a cada episódio, a introdução inicial de cada, que fica a cargo de Rue, mostra que cada capítulo se propõe a explorar com mais enfoque a vida e os dramas particulares de cada um dos membros do núcleo principal de personagens, enquanto a história principal continua a correr em paralelo. Não há uma diferença fundamental no roteiro de Euphoria se comparado a qualquer outra obra teen, mesmo as mais descartáveis e esquecíveis. O que torna essa série tão emblemática é a sinceridade com que aborda todos os assuntos que propõe a tratar, lidando com todos de forma madura e, por vezes, até mesmo explícita. Como já dito, não há filtros ou censuras, e a série sabe mensurar a diferença de dramas e conflitos menores, como o nervosismo de Nate antes de cada jogo de futebol de seu time, das reviravoltas mais emblemáticas e poéticas, como o abuso de drogas de Rue, da questão da objetificação do corpo feminino, além da redescoberta da sexualidade de Jules e os comportamentos viciosos de cada um desses personagens. O vício em narcóticos de Rue, por exemplo, toma grande parte de todo o primeiro episódio e de toda a primeira temporada como um todo. A série se inicia justamente com a personagem deixando a reabilitação para retornar ao ano escolar, onde é recebida de forma ambígua pelos seus colegas, que em parte são felizes por vê-la novamente, enquanto outros estão simplesmente surpresos por ela não ter morrido ainda. Essa frieza com que a vida e a morte de Rue é tratada logo no piloto demonstram como não são enfeites do mundo real, e como no fundo, ninguém realmente se importa com o próximo, pois mesmo o declínio cada vez mais perceptível de Rue não evoca o mínimo de empatia em nenhum dos seus colegas, mesmo os mais próximos da protagonista. A forma como Rue lida e narra a situação em que se encontra beira o niilismo, pois a própria personagem admite não saber como havia chegado tão longe, se perguntando se continuaria viva por muito tempo, pois estava completamente desprovida de esperança. A depressão,
a bipolaridade e a ansiedade vinham cobrando o preço da protagonista desde muito cedo em sua vida, drenando toda a sua vitalidade e sanidade, o que foi apenas amplificado pela morte precoce de seu pai, que foi acometido por um câncer justamente quando a personagem estava adentrando na adolescência. Somado a isso, a responsabilidade de ser um exemplo para sua irmã mais nova, Gia, coloca tamanha pressão sobre os ombros e consciência de Rue, que sua vida acabou por se tornar uma constante fuga de sua própria realidade, com a personagem recorrendo constantemente a alternativas mais fáceis, à ausência de responsabilidade e de consciência, ao uso de drogas sedativas e eufóricas. Como é dito por Rue, ainda durante o piloto, o uso de drogas, apesar de sedutor, só é recompensante no início, pois perde seu prazer e sentido, tampouco se iniciam as mudanças e efeitos colaterais, sejam físicos, psicológicos ou sociais. Apesar de reconhecer o problema do seu abuso de drogas e que a sua vida estava cada vez mais indo para um caminho perigoso, a protagonista continua a abusar de inúmeras substâncias e agir de forma irresponsável, simplesmente porque, como a própria narra, os 2 segundos de nada, isto é, os 2 segundos de ausência de responsabilidade, consciência, preocupações e conhecimento, os 2 segundos de paz, faziam tudo valer a pena, mesmo que retornar ao mundo real no instante seguinte fizesse tudo se tornar ainda mais triste e sem sentido do que antes. Em nenhum momento a personagem tenta justificar as suas ações ou mesmo seu uso de drogas, pois reconhece os danos que vinha causando para a sua saúde e para a sua família, além de condenar suas próprias ações em inúmeros momentos da trama. Contudo, apesar de ter ciência de tudo isso, Rue também percebe que o seu uso de drogas não é essencialmente diferente de muitos comportamentos de muitos outros adolescentes de sua escola, que apesar de não estarem viciados como ela, são tão dependentes de substâncias e comportamentos quanto. Como Rue descreve, todos em sua idade estão completamente perdidos e desesperados por um sentimento intrínseco de vida, e para encontrar isso, se agarram à primeira coisa que encontram por seus caminhos, pois caso não se alimentem desse sentido constantemente, acabam caindo na mesma solidão e vazio que ela vem sentindo durante toda a sua vida. Enquanto alguns personagens mergulham no sexo, esportes, redes sociais ou festas, Rue encontra sua fuga de falta de sentido nas drogas, pois apesar de estar tão perdida quanto os demais, não queria fingir que estava tudo bem, queria apenas não ter que lidar com o vazio. A série consegue de forma maestral demonstrar que viciados em drogas são muito mais do que pessoas vazias. Pelo contrário, são pessoas que muitas vezes têm ciência do que estão fazendo, e apesar de reconhecerem os riscos e perigos da prática, preferem continuar a destruir lentamente as suas vidas do que continuar a viver em ambientes insalubres e em vidas sem sentido, pois o medo da solidão e do vazio é menor do que o risco de uma overdose, pois enquanto essa destrói apenas o corpo, o vazio e a solidão destroem a alma. O grande virar de página para Rue é quando essa acaba por conhecer Jules, que estava acabando de chegar na cidade e estava buscando novos amigos. Devido às circunstâncias em que se conhecem, ambas acabam se conectando quase que instantaneamente, entendendo os dramas e problemas uma da outra, o que acaba por fomentar a amizade das personagens de forma tão precoce e rápida na obra, e que também faz com que não demore a surgir sentimentos para além da amizade, principalmente por parte de Rue, que lentamente se apaixona pela sua melhor amiga, e se condena cada vez mais por isso ao longo da série. Apesar de não ser verbalizado, conforme o relacionamento entre Rue e Jules vai se intensificando, esta vai se tornando uma nova droga para a protagonista, pois Rue vai se viciando e ficando cada vez mais dependente da atenção e da presença de Jules, pois a personagem a mantinha afastada de seus pensamentos depressivos e psicóticos. Isso fica ainda mais claro nos momentos em que Rue se vê na abstinência da companhia da sua melhor amiga, pois era justamente em tais momentos que a protagonista voltava a recorrer para os remédios e narcóticos, mesmo sabendo que o seu uso não se comparava ao prazer que sentia na companhia de Jules. A amizade, que se aproxima de um relacionamento amoroso de fato em certos momentos, vai gradativamente fazendo com que Rue desenvolva profunda dependência emocional de Jules, que ao mesmo tempo que contribui para que se aproximem, também mina lentamente a relação, pois a protagonista fica cada vez mais apegada a Jules, enquanto essa busca cada vez mais liberdade, seja para explorar e expressar sua sexualidade, ou para conhecer e se relacionar com pessoas novas, não se limitando apenas a Rue. Não coincidentemente, os momentos em que Rue percebe não ser tratada com a mesma exclusividade por Jules marcam justamente os pontos mais baixos da personagem durante toda a série, ao menos ao longo da primeira temporada, pois mesmo não querendo admitir, Rue se mostra como uma garota extremamente dependente, pois as suas vivências a fizeram se tornar isso. Fato que fica explícito quando Jules sai da cidade e deixa de responder às mensagens de Rue, fazendo com que a protagonista se sinta mais deprimida do que o comum, a impedindo até mesmo de ir ao banheiro, pois Rue não tinha forças ou vontade para fazer nada.
Mais do que uma mera obra adolescente, Euforia também é um retrato fiel de como as doenças psicológicas são implacáveis. E mesmo uma vez identificadas e diagnosticadas, combatê-las não é uma tarefa nada fácil, pois é necessário muito mais do que mera vontade e religião para tal. A dependência emocional é abordada de diferentes ângulos na trama, sendo através de Cassie, Mandy ou até mesmo Rue. Mas se retendo a protagonista, a forma com que esse fenômeno se desenvolve entre a personagem e Jules é mais do que um indicativo de como o afastamento emocional de Rue vinha prejudicando sem que essa percebesse. E como, apesar de querer vender constantemente a ideia de que era uma garota forte, ela estava mais perto de cair do que qualquer outro personagem da trama. Mesmo lutando contra tudo e todos durante grande parte da obra, Rue ainda sentia muito a morte de seu pai, como fica explícito na cena que conhece o novo namorado de sua mãe, e o medo de decepcionar novamente a sua irmã, o que faz ela ser extremamente protetora com o dia. O mundo demandava uma dureza e força que simplesmente não compactuava com o que Rue conseguia suportar. Durante anos, a sua válvula de escape haviam sido as drogas, mas ao conhecer Jules e finalmente encontrar o conforto de um lugar seguro, onde podia se afastar até mesmo da sua própria mente, Rue acabou por se entregar. Mas assim como a história já provou inúmeras vezes, seja na ficção ou na vida real, um relacionamento pautado em drogas ou na dependência emocional, não importa a ótica, tem tudo para dar errado e não acabar bem, pois mesmo proporcionando prazer a curto prazo, tem tudo para as destruir no futuro, seja através de suas expectativas ou pelas diferenças que aos poucos vão se tornando intransponíveis, como já fica explícito no final da primeira temporada, onde começa a se manifestar com mais força. Pois enquanto Jules ansiava por liberdade, Rue ainda estava trancada em sua própria prisão de culpa e medo que havia construído em sua própria mente, e que havia ficado ainda mais obscura ao depositar toda sua esperança de fuga e mudança ao estar com Jules. É quase impossível mensurar a pluralidade de assuntos e questionamentos que a primeira temporada de Euforia consegue levantar em apenas 8 episódios. Mas mesmo direcionando a audiência para tantos caminhos, em nenhum momento a trama se dilui para algo superficial ou banal. Muito pelo contrário, consegue se manter firme em tudo que se propõe a levantar. O arco de Rue, mais do que a superação do vício de drogas da personagem, é também a demonstração de como as drogas não são uma válvula de escape eficiente para qualquer trauma ou pressão, mas um veneno para a consciência que lentamente nos destrói sem que percebamos. Apesar de ter deixado os remédios e substâncias para trás, a personagem se viu envolta por uma droga ainda pior: o amor. E devido ao seu passado traumático e inexperiência, não sabendo dosá-lo, acabou intoxicada e entregue a um relacionamento que pouco futuro parece demonstrar ter. O que torna o futuro da personagem, já envolto de trevas, ainda mais sombrio e solitário, assim como toda adolescência parece inevitavelmente ser.